Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um dia apresentando as técnicas utilizando a metodologia Trend Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br caso você queira receber aqui na nossa página um vídeo inédito de 15 minutos todos os dias no seu e-mail com técnicas avançadas e ensinamentos totalmente grátis. Só clicar em cadastrar curso, tá? Preencher um formulário lá. Seguir-nos no Facebook, nós colocamos os links lá também, e no Twitter também, tá ok? Vem aqui e preencha aqui o formulário. Muito bem. Então, pessoal, hoje, utilizando a metodologia Trend Follower Expert, vale 5 gráficos de 5 minutos. Nós temos aí, acima da média móvel exponencial 8,9, que é essa média azul, e acima dela nós temos uma tendência de alta e abaixo dela nós temos uma tendência de baixa. A média exponencial 8,9 ela tem fundamentos científicos, então comprovadamente no curso Trader Profissional Avançado eu realmente demonstro os fundamentos científicos que leva você comprovar que em qualquer tempo gráfico você tem probabilidades comprovadas do preço ele subir se o preço está acima da média 8,9 e cair mais se o preço está abaixo da 8,9. Então nós temos que ter a 8,9 como referência. Então o pregão hoje começou com o preço abaixo da 8,9, então aqui eu já estava pensando em venda, certo? E o preço ele rompeu a média 8,9, aqui eu já passei a pensar em compra. Pelo método do nosso Trade System, nós vamos estar entrando os pontos de compra quando a tendência é de alta, é acima da média móvel exponencial 8,9, próximo dela nós vamos entrar comprado de acordo com um específico sinal clássico. E na média 21 também, de acordo com um específico sinal clássico, nós vamos estar entrando, certo? Então, muito bem. Então, foi isso que o pregão fez hoje. Veja que, pelo método do Trade System, nós não temos o sinal da metodologia sendo aplicado aqui. Veja que não fez, por exemplo, se rompesse, aqui poderia caracterizar um sinal, se rompesse a máxima desse candle aqui, certo? Então, caracterizaria um sinal de compra, mas não fez, certo? E depois o preço veio para baixo da 8,9 de novo, seria uma possível pressão de venda. Voltou para cima da 8,9, então o preço ele ficou consolidado sem sinais claros para operar nestes períodos no mercado, tá? Daí neste ponto aqui, está na média 8,9, está acima dela, muito bem. Então a tendência é de alta, cientificamente é comprovado que a média 8,9 em qualquer tempo gráfico vai determinar a tendência do mercado e as probabilidades maiores. Então se está acima da 8,9 é muito mais probabilidade de subir. E fez o rompimento, quando esse candle bateu na 8,9, no rompimento da máxima desse candle, é o sinal de compra. E o nosso stop 1 centavo abaixo da mínima desse candle. Mas veja aqui, nós temos aqui 0,24% de risco. É um risco razoável, certo? Eu poderia estar entrando por aqui, mas a metodologia Trend Follower Expert vai mais a quem? Ela utiliza a técnica de análise fractal que permite você, entrando pelo gráfico anterior, você consegue antecipar esse sinal de compra. Veja que esse sinal de compra deu certo, o preço subiu, certo? Então você consegue antecipar esse sinal de compra. Inclusive deu outro sinal de compra aqui agora, eu já parei de operar, eu ganhei hoje 0,5%, vou estar mostrando para vocês o resultado. Mas veja que está dando outro sinal aqui, mas eu parei de operar porque todo mundo me conhece. Eu opero até as 2 da tarde, 1h30, depois eu paro de operar, certo? Então veja que fez a sinalização de compra e aconteceu a probabilidade de alta do preço e realmente aconteceu. Então vamos, utilizando a análise fractal, vamos utilizar a técnica de análise fractal que permite antecipar esse movimento, esse sinal de compra no gráfico anterior, no gráfico inferior, que no caso é o 1 minuto, certo? Que nós utilizamos. E vamos minimizar o risco. Então o risco nosso aqui está de 0,25%. Lá no gráfico inferior de 1 minuto, eu entrei utilizando a técnica de análise fractal que tem comprabilidade, tem comprovação estatística que ela funciona. E você tem uma probabilidade altíssima de acertar este sinal de compra, porém antecipando este sinal de compra. Então vamos lá, utilizando o método de análise fractal, vamos lá no gráfico de 1 minuto. Veja que aqui também pelo gráfico de 1 minuto deu esse sinal, deu um sinal falso aqui, E esse sinal que deu lá não daria para entrar no atual sinal nos 5 minutos que eu estou mostrando lá agora. Que eu mostrei para vocês há pouco tempo atrás.
esse sinal aqui. Então não daria pela nossa metodologia ter entrado, porque não fez o sinal na média 377, que é a média que nós estaríamos operando para operar na média 89 dos 5 minutos. Então olha só, utilizando a técnica de análise fractal e as combinações dos números de Fibonacci, que também tem comprovações matemáticas e fundamentos científicos também que levam a combinação desses números funcionarem. Veja aqui, a média 377 é a média 89 dos 5 minutos. Então, no gráfico de 5 minutos, eu opero a média 89 e a tendência que ela se refere. Porém, eu vou apenas entrar pelo gráfico inferior. Eu não estou operando o gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Eu estou operando, na realidade, o gráfico de 5 minutos. Mas eu consigo minimizar o risco utilizando a análise fractal, certo? E com isso eu consigo alavancar, consigo melhorar meu manejo de risco. Né? Se o meu manejo de risco é 0,3, eu posso estar alavancando até 0,3%. Então, o que aconteceu? Aqui não fez nenhum sinal, porque eu poderia ter dado um sinal de venda aqui, certo? Só que o candle, ele está acima da média 377, que no caso é a média 89 dos 5 minutos. Então eu não entrei por aqui, porque fez um sinal ambíguo. Né? Aqui chegou até a fazer um sinal, pessoal, mas olha só, foi um pouco longe da média 89, que no caso é a média 21 dos 5 minutos. Porém, eu realmente decidi que não valeria a pena estar entrando por aqui, porque foi um pouquinho longe da 89 e ficou um pouco ambíguo. Se eu tivesse entrado, né, no rompimento da máxima aqui, por exemplo, né, foi a entrada operacional e o stop um centavo abaixo da mínima aqui. Né, eu não teria protegido o lucro porque não deu sinal de break-even conforme o nosso Trade System ensina no nosso DVD. Mas provavelmente eu teria colocado o break-even aqui e eu teria saído no 0 a 0, mas eu não fiz a operação. Aqui na média 21, muitas pessoas poderiam ter me dito. Teve um aluno que entrou e tomou stop. Eu falei para ele, ó, ficou um pouco ambíguo porque nós temos a metade do candle para baixo da média 89 e a outra metade para cima. Então isso é ambíguo. Então, pessoal, no Trade System ensinado no curso, eu deixo bem claro, você só pode entrar quando der o sinal clássico, perfeito. Claro que tem alguns casos que você tem algumas evidências que você pode estar desconsiderando, que o sinal não está perfeito, ou que o sinal não está similar ao sinal clássico. Não precisa ser um sinal perfeito, né? Porque na bolsa nada é perfeito. Mas tem que ser igual ao sinal clássico. Não foi igual ao sinal clássico aqui. Então eu também não entrei aqui. Você teve um aluno que entrou, não fez errado, né? Não chegou a fazer errado, porque veja aqui nós temos um fundo. Nós temos um topo aqui. Se o preço ele rompeu esse topo, né, que caracterizou uma resistência, o preço acima desse topo está acima de um suporte. Então veja que esse candle ele fez exatamente um suporte com esse topo. Um suporte exatamente nesse topo. Porque rompeu, era resistência, virou suporte. Então ele fez certo. Foi esse o raciocínio dele, tá certo. Só que eu preferi não entrar, porque eu gosto de entrar em sinais legais. Aqui deu um outro sinal de venda. Não, porque está contra 377. Né? Então não pode estar operando vendido aqui. Certo? Aqui deu outro sinal de venda contra 377 também, não operamos. Então, muito bem. Né? Daí agora, aqui que foi o sinal de compra. Né? O preço ele fez sinalizações ruins aqui, tá? Que realmente descaracterizaram uma clareza. Então foi por isso que a gente não entrou na operação. Certo? E daí aqui a gente tem, né, o nosso sinal de compra. E essa daí foi a operação que eu entrei, tá? Então, no rompimento da máxima desse candle, certo? Seria a entrada operacional, lembrando que nós estamos operando na média 377, que é a média 89 dos 5 minutos. No rompimento da máxima dele foi a nossa entrada, um centavo abaixo da mínima foi nosso stop, certo? Então nós tivemos aqui 37,71 entrada, 37,66. Certo? E nosso objetivo agora é o que? A partir do momento que for fazendo topos e fundos ascendentes, nos fundos confirmados dos pivôs, nós vamos estar colocando nossa proteção de lucro. Então, no rompimento daqui nós entramos, né? Quase fomos estopados, mas por isso que é importante colocar o stop no lugar certo. Então, você tem que entender e colocar o stop exatamente no lugar correto. Certo? Não foi ambiguidade aqui, porque eu vejo que o corpo do candle está acima da média 21, só a sombra ficou para baixo e a sombra não é tão significante. Se o corpo do candle está acima da média 377, aliás,
né? Essa média cinza. Então, tá dando um sinal clássico de compra se romper a máxima deste candle. E rompeu, então nós temos o sinal clássico aqui, certo? Aqui não houve o rompimento do topo, então se romper esse topo faria um fundo confirmado aqui. Então não fez fundo confirmado, eu não subi meu break-even, eu não subi meu stop para cá fazendo break-even, né? E acabou que deu um outro sinal aqui de compra, mas eu já estava entrado aqui, já estava na operação aqui. Aí aqui fez o primeiro fundo confirmado, rompeu esse topo, né? Esse fundinho aqui seria o fundo confirmado. Então o nosso lucro aí de 0,16%. Ah, mais uma coisa. Daqui até aqui, nós temos 0,13% de risco mais ou menos, né? 0,16% de risco. Meu capital de 2.500 ações. Se está dando 0,16% e o meu risco do manejo de risco que eu aceito, que estatisticamente é comprovado que é o ideal, para o nosso trade system pelo menos de 0,3% por operação no day trade, então nós podemos dobrar aí entrando com 5.000 ações, tá? Então, entrando com 5.000 ações, ok? E tá ok. Então, fez um fundo confirmado aqui, quase fomos estopados, não foi. Aqui nós temos um topo. Foi romper o topo, qual é o fundo desse topo? Que seria o fundo confirmado aqui. Então nós saímos exatamente aqui porque o preço voltou e rompeu esse fundo. Então nessa saída operacional, 37,80. 37,80 foi mais até o ponto, só que estava com spread na hora lá. Então é importante estar falando esses detalhes, tá? Veja que a mínima desse candle foi 37... Ou melhor, foi aqui, ó, 37,82, que foi o fundo confirmado. Só que eu saí a 37,80 porque tava com um spread na hora o book. Então foi 37,80 que eu saí quase tudo. Então coloquei aí 37,80 saída operacional. Então, pessoal, no gráfico parado, né, quando você não faz operação, quando você vai ensinar análise técnica, você vai falar, ah, não, eu saí exatamente aqui. Mas na realidade, você tem spread do book, entendeu? Você tem falta de liquidez. Então você não necessariamente vai sair nesse ponto, né? Essa é a diferença de um operador real tá ensinando do que um professor aí que nunca opera tá ensinando, né? Então existem essas coisas, vocês têm que entender, tá? Por isso que é importante usar o stop e ficar ciente disso, que o seu stop pode ser que você não saia naquele lugar. E colocar também um preço de disparo maior do que o stop exatamente por causa disso. Porque pode ter um spread ali na hora e você tem que sair na operação. E se for para sair mais com maior prejuízo, tem que sair, infelizmente. Só tem aqui, aquele ponto para você sair da operação, você tem que sair. Certo? Bom, então essa aí foi a nossa operação do dia. Se a gente for fazer aí o cálculo da nossa lucratividade sobre o nosso capital total, a gente ganhou aí 0,45% de lucro. Foi só isso que eu ganhei hoje. Parei de operar. Deu uma outra operação aqui. Essa operação aqui pelo 1 minuto não deu. Ó, veja bem, ganhei 0,45%. Se eu continuasse a operar, teria tomado um stop aqui já, de 0,3%, porque deu um sinal aqui, certo? E nos 5 minutos, né, eu poderia ter acertado lá, né, porque a gente, apesar de que eu não sei se eu acertei, porque o mercado está andando ainda, está em movimento, tá? Então eu poderia ter acertado aqui também. Talvez eu acertaria se eu tivesse operado, mas eu não operei, tá? Mas se eu tivesse operado aquela operação que eu falei para vocês antes, eu já teria perdido 0,45%. Então, no mercado, a primeira regra que eu considero existe uma frequência dos quais você tem que operar, certo? E eu tenho a minha frequência que eu mostro todo dia aí, que são geralmente 2, 3 operações no máximo, com um único ativo, tá? Com um único ativo, certo? Agora, crenças, valores e atitudes dos traders perdedores. Vou estar mostrando uma lição aqui hoje. Acreditam que é por meio de informações privilegiadas que se consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Bom, pessoal, como que eu ganhei hoje 0,5%? Primeira coisa, eu tenho um trade system que foi testado na prática por mais de 5 anos. Desde 2007 eu opero no mercado financeiro. Então, a frequência de operações, o manejo de risco, tudo é estatisticamente comprovado e cientificamente comprovado não. Tem fundamentos científicos a combinação das médias móveis exponenciais, que são números específicos fundamentados em Fibonacci, fundamentados em Phi, que a combinação deles gera isso.
Mas mesmo com essa combinação, se eu ficar operando o dia inteiro, se eu ficar operando com um monte de ativos, né, você vai, em muitas outras escolas, muitos analistas e professores ficam dando dicas para você, de acordo com um trade system, né, que muitas vezes é um trade system bom, mas ele fica dando dica para você ficar operando toda hora. Operar toda hora, se você fizer um estudo, você não vai ganhar dinheiro, porque é muito mais provável no mercado financeiro você errar do que acertar. As probabilidades são contra você. Então, quando você ganha dinheiro, principalmente no day trade, cai fora. Só no dia seguinte você tem que operar. Né? Eu só não estou na piscina lá nadando porque eu estou fazendo essa aula aqui, né? Mas eu já parei, eu não quero mais saber de mercado, não estou nem aí para esse sinal, certo? E a questão de informações, pessoal. O meu Trade System 20 Follower Expert, ele é um trade system fundamentado em ciência e estatística, certo? Todas as regras são fundamentadas no preço. Então, você como trader profissional, você não precisa saber notícias, você não precisa saber sobre informações privilegiadas. Até mesmo porque as informações são manipuladas no mercado. Tá? Muitas corretoras querem comprar porque elas acreditam pelos estudos delas que o mercado vai subir, mas ela manda uma notícia de que algo vai quebrar, de que alguém que tal empresa está com falência, ou que tem uma crise em tal lugar que vai fazer o mercado cair. Daí um monte de bobo que ouviu essa notícia compra, começa a vender as ações, e a corretora que na realidade quer comprar, mandou essa notícia para o mercado exatamente para manipular todo mundo. E isso acontece, tá, pessoal? Eu falo isso, não tenho medo de falar isso aí. Isso aí acontece. Então é muito difícil você confiar nas informações que tem nos jornais, porque às vezes nem os jornais sabem, porque os jornais e sites aí de informações, eles contactam a corretora e pede para um analista falar alguma coisa. E esse analista é instruído pela corretora para fazer isso, para manipular o mercado através de notícias. Certo? Isso acontece direto. Então não pode acreditar em notícias. Tá? Não dá para acreditar em notícias. Você tem que acreditar no preço. Então veja que eu só olho o gráfico, tá, pessoal? Eu só olho o gráfico, não olho notícias. Estou proibido de ver notícias, porque se tiver uma notícia, o mercado pode cair. Por exemplo, eu comprei aqui, né? O mercado pode cair agora porque o Dow Jones lá nos Estados Unidos está fazendo tal coisa, ou o presidente fez tal coisa. Isso aí provavelmente pode estar levando o mercado a cair. Eu teria perdido o lucro de 0,45% que eu ganhei hoje. Por quê? Exatamente porque você tem aí a questão da influência da notícia no seu trade system. O trade system é científico, é estatístico, e você só precisa absolutamente olhar para o gráfico. Tá? Então, a nossa metodologia ela é fundamentada em você ser especialista no preço, e através do preço você pode, através desses indicadores científicos, através dessas regras que são comprovadas estatisticamente, você pode realmente determinar as altas probabilidades do mercado. Porém, você só vai saber usar o Trade System e vai ter sucesso com ele se você só usar ele. Como regra, é proibido você ouvir notícias, você ouvir a opinião de outro trader. Por isso que eu não tenho chat de trader e por isso que eu também nunca sei nada do que está acontecendo no mercado. Notícias sobre o mercado eu não sei nada. Tá? Não sei o que está acontecendo na Europa, não sei crise, não sei de nada, nem quero saber. Só olhando para o gráfico e para o preço eu sei o que está acontecendo no mercado, sei as probabilidades do mercado ir para cima ou para baixo. E o principal, né, nunca se fundamentar em outra ação ou outro índice. Por exemplo, eu vou operar a Vale aqui, mas eu vou ficar de olho no Dow Jones lá. Eu não olhei o Dow Jones e ganhei 0,45% hoje. Eu não sei nada do que aconteceu no Dow Jones, nem quero saber. Então, essa é a prova de que a simplicidade somada a um trade system comprovado na prática, que foi testado durante muitos anos, desde 2007, e que também tem fundamentos científicos. Por isso que você consegue, né, tá ganhando dinheiro no mercado, né? Porém, tem que seguir as regras. E uma das regras é não se comportar como os traders fracassados se comportam, né? Acredito que é por meio de informações privilegiadas que se consegue ganhar dinheiro. Você não vai conseguir, a não ser que você seja dono de uma corretora, esteja por dentro da manipulação do mercado, que muitas corretoras fazem. Tá? Então, isso aí é um ensinamento aí que eu estou passando hoje para vocês. Tá? Cadastre-se aí no nosso site para vocês estarem recebendo este vídeo de 15 minutos a 20 minutos todo dia no e-mail de vocês. Informações privilegiadíssimas aí. E o objetivo é ajudar vocês. Tá? Sem compromisso nenhum de vocês comprarem o meu curso. O objetivo é ajudar vocês. Um abraço, muito obrigado.